Graça e paz. Vamos abrir nossa palavra de Deus no Salmo de número 100. Muito bom estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra de Deus, ver a igreja crescendo, se desenvolvendo e feliz. Isso é uma bênção do Senhor. E podemos também nos envolvermos nessa festividade, render graças ao Senhor. Isso não é uma simples festividade americana que foi transportada para o Brasil. Na verdade, nós encontramos festas desde o Antigo Testamento, a festa da colheita, festa das luas, festas dos sábados. O povo de Deus, ele era envolvido em festividade. E, consequentemente, houve esse continuar de louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor diante de situações importantes. Nós temos os nossos pais teológicos, chamados os puritanos. Houve uma migração da Inglaterra para os Estados Unidos, qual nós conhecemos hoje, né? Porque para eles foi a Nova Inglaterra. Esses puritanos vieram para este novo local, para este novo país, e enfrentaram muitas dificuldades, muitas lutas, muitas perdas físicas, literalmente, e depois de alguns bons anos tentando se fixar naquele novo país, naquela nova terra, depois de um inverno muito forte que eles enfrentaram, eles conseguiram ter a primeira colheita de verdade. E como consequência disso, eles foram celebrar ao Senhor. Mais ou menos em 1620, houve de fato o primeiro dia de ação de graças, celebrado por esses peregrinos que chegaram na Nova Inglaterra. E com isso começou-se a desenvolver, não era uma prática política, uma prática social, mas era uma festividade religiosa, o qual os puritanos estavam voltando-se ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos que eles tinham recebido através da colheita, através de um ano de fartura o qual eles tiveram. E hoje nós somos herdeiros, né, do pensamento puritano, e estamos também celebrando esse momento ao qual nós podemos olhar para o Senhor e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre a nossa vida. E por isso quero te convidar para que você abra no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Salmo de ações de graças. Eu lerei, os irmãos acompanhem comigo a leitura. Salmo de número 100 que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar mais uma vez? Deus santo e bendito, muito obrigado, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelas suas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. E que possamos glorificar ao Senhor nesta noite, reconhecendo as grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode ver na sua Bíblia que há um subtítulo aí, em itálico, dizendo Salmo de Ações de Graças. Diferente da parte da outra linha acima, que é uma linha em negrito, certo? Hino de ingresso ao templo, essa linha hino de ingresso ao templo, ela foi colocada posteriormente. Isso não faz parte das escrituras, mas a parte em itálico do nosso texto, aí sim é as escrituras, é a palavra de Deus. E aqui nós temos essa informação, Salmo de Ações de Graças. E é interessante que é o único salmo que é nomeado como um salmo de ações de graça. É claro que isso não significa que este é o único salmo que dá graças ao Senhor. Não, nós podemos encontrar outros salmos que celebram a Deus, que agradecem a Deus, que louvam ao Senhor. Por exemplo,
o Salmo de número 107, um pouquinho perto do nosso. Este Salmo 107, ele foi chamado de o Salmo dos Peregrinos, porque foi apreciado por nossos antepassados puritanos como uma descrição apropriada e comovente de suas experiências ao chegar neste novo mundo, na Nova Inglaterra. Ele descreve a libertação dos sem-tetos, das prisões, as perseguições que sofreram na Europa antes de virem para a América, e em seguida os perigos do mar, a fome e a morte de familiares e amigos que sofreram quando partiram. E o Salmo 107 conclui da seguinte forma: quem for sábio, atente para estas coisas e considere grande amor de Deus. Os peregrinos, sem dúvida, leram estes salmos com lágrimas nos olhos, lágrimas inicialmente de tristeza, no primeiro dia de ação de graças, reconhecendo que Deus os preservou, Deus os guardou e os sustentou. E este salmo aqui, o nosso salmo, o Salmo de número 100, também é um salmo especial. Um grande teólogo chamado Charles Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, declarou o seguinte: nada pode ser mais sublime deste lado do céu do que o canto deste nobre salmo por uma vasta congregação. Nada pode ser mais belo do que ter uma igreja cantando este salmo, louvando ao Senhor. E nós encontramos aqui, meus irmãos, algumas maneiras de agradecer ao nosso Deus. Ocasionalmente, quando alguém faz algo especial por nós, nos dá um presente, nos dá um agrado, algo que nos alegra, nós começamos a perguntar: como que eu posso demonstrar minha gratidão por aquele que me abençoou, com presente ou outra coisa assim? Esse é o nosso pensamento, ao qual, como consequência de nós recebemos alguma coisa, algum presente. E o Salmo 100 pode ser dividido de 4 formas. O Salmo 100 pode ser dividido da seguinte forma: uma declaração de como dar graças, uma explicação de por que o povo de Deus deve dar graças, um convite para dar graças e, por último, uma grande expressão final de louvor ou ação de graças. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver uma declaração de como dar graças ao Senhor. Por isso, mais uma vez, pense no seguinte: meus irmãos, se é difícil saber como demonstrar gratidão a outro ser humano após nós recebermos um presente, algo imerecido, quanto mais difícil deve ser demonstrar gratidão ao Senhor, demonstrar gratidão ao nosso Deus. Por quê, meus irmãos? Pense um pouquinho. Como que devemos demonstrar gratidão a Deus? Como devemos mostrar para Deus que estamos gratos ou retribuir aquilo que nós recebemos do Senhor? Veja, nós não podemos agradecer a Deus dando alguma coisa para Ele. Por quê? Porque tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. Tudo que nós fizermos é inferior àquilo que Ele já tem. Ele não precisa de nada daquilo que nós temos ou podemos oferecer. Até porque até mesmo nós somos dele. Então, o que podemos fazer? Como podemos agir para dar graças ao Senhor? E os versículos iniciais nos sugerem 3 coisas. Primeiro, o texto diz que podemos gritar. É isso mesmo. Gritar ao Senhor. Quando a Natália ficou grávida, nós casamos em 15 de janeiro de 2011. Só que o nosso primeiro filho, nossa primeira filha, veio apenas em 19 de março de 2020. E quando nós tivemos a notícia que ela estava grávida, eu saí gritando pela casa, literalmente, pulando, gritando de tanta alegria e de receber aquela notícia maravilhosa de que viria a nossa primeira herança. Meus irmãos, seria correto expressar essa ideia dizendo que o povo de Deus deve louvar ao Senhor em voz alta, porque Ele está feliz, porque Ele está alegre, reconhecendo as bênçãos que Ele tem recebido de Deus.
E por isso que o texto diz, celebrai. E celebrar, meus irmãos, é uma ideia de um brado de guerra, um grito de triunfo diante da vitória contra o inimigo. A passagem de Josué 6,10 diz o seguinte: porém o povo ordena Josué dizendo, não gritareis, que é a mesma palavra aqui do celebrar do nosso texto, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Spurgeon diz o seguinte sobre este versículo: o nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz, um espírito alegre que está de acordo com a sua natureza, os seus atos e a gratidão que devemos nutrir por sua misericórdia. Nós devemos ser um povo feliz, um povo alegre, um povo que demonstra a sua alegria por ter esse Deus tão maravilhoso. Segundo, nós podemos servir. Meus irmãos, há um contexto cultico nesta convocação, pois é dessa forma que nós daremos graças ao Senhor. E a ideia aqui, meus irmãos, do servir ao Senhor, versículo 2, é o elemento de subordinação. A ideia desse servir aqui é o nosso reconhecimento de que somos servos, de que somos escravos do Senhor. Ou seja, é um reconhecimento de que nós estamos diante do nosso Senhor, reconhecimento daquilo que nós somos e nos submetermos ao senhorio deste Deus. Terceiro, nós podemos vir, literalmente vir mesmo. É uma convocação de se achegar a Deus em adoração. E de que forma? O texto diz, com cânticos, cantando ao Senhor. Spurgeon diz o seguinte: o convite da adoração não é melancólico, como se a adoração fosse uma solenidade num funeral, mas uma exortação alegre, jubilosa, como se fôssemos convidados para um banquete de casamento. E esse é o contexto, meus irmãos, de nós nos achegarmos ao Senhor, não tristes, cabisbaixos, desolados. Nossa, mais uma vez vou ter que ir para a igreja. Não, pelo contrário, é nós virmos a casa do Senhor com a alegria exalando do nosso coração, reconhecendo que estaremos diante da presença do Senhor, diante da presença do Deus Trino, que se envolve em comunhão conosco. Em segundo lugar, como que nós devemos dar graças ao Senhor? É uma explicação do porquê devemos dar graças. Meus irmãos, ao incluir essa palavra, o Salmo nos diz que nossas ações de graças a Deus devem ser inteligentes. Nós devemos saber a quem estamos agradecendo. Nós não podemos agradecer ou adorar corretamente um Deus que nos é desconhecido, que nós nem sabemos que Deus é. Então perguntamos, o que devemos saber sobre esse Deus? O que devemos saber? E o versículo 2 nos dá duas respostas sobre esse Deus. Primeiro, que Ele é o nosso Criador. E segundo, que Ele é o nosso Redentor. Meus irmãos, ninguém deveria ser mais grato a Deus do que as ovelhas que são cuidadas pelo seu bom pastor. Podemos refletir algo ainda mais profundo. Veja só, se foi realmente Deus que nos fez, e não nós mesmos, e se somos dele porque ele nos fez, então somos dele para fazer aquilo que ele acha o que é melhor para nós. A condução da nossa vida reside nas mãos do Senhor, porque ele é o nosso Criador. Os pais aqui sabem muito bem disso. São os pais que conduzem, controlam, guiam os seus filhos, quando são pequenininhos, né? Mais fácil, aonde eles devem ir. É a mesma ideia de Deus para conosco. É Deus que nos conduz. É Deus que nos leva. É Deus que nos
manda para caminhos. Por isso, meus irmãos, reflita o seguinte: Ele nos proporcionou dias de prosperidade em comum, nós podemos reconhecer, sim, foi Ele, foi Deus que fez, porque nós somos dele. De repente, Ele nos deu dias de provações ou tristezas em comuns, nós podemos dizer, sim, foi Deus que nos deu, pois Ele conduz todas as coisas. Quando nós reconhecemos que problemas vieram sobre a nossa vida, nós podemos dizer, sim, foi Deus que fez, Ele que nos conduz. Quando doenças vierem sobre a nossa vida, nós podemos dizer, sim, foi Deus que fez, porque é Ele que nos conduz. Hebreus 13, versículo 5 diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na fartura, seja na bonança, seja em qualquer situação, podemos ter a plena certeza que é Deus governando providencialmente todas as coisas, porque tudo pertence a Ele. Em terceiro lugar, nós temos um convite para agradecer a Deus. A terceira parte do Salmo é um convite e, mais uma vez, há 3 fortes imperativos. Ele diz, entre, dê graças, louve. Ele diz, entrai por suas portas. Mais uma vez, um elemento cultico que é envolvido aqui. Ou seja, nós somos convocados a entrar na presença de Deus através do culto de adoração para dar graças ao Senhor. Lembre-se que nós falamos agora que Ele é o nosso Criador e é o nosso Redentor. E aqui está um grande motivo de nós rendermos graças ao Senhor. Ele nos salvou. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, este entrar na presença de Deus é um envolvimento de que este culto é voltado para Deus, não para nós, não para a nossa vontade, para o nosso querer, para o nosso conforto, mas para o único merecedor de toda a nossa adoração. Se é para Deus, é Ele que estabelece como deve ser feito, de acordo com a sua santa lei. Não somos nós que criamos, construímos, achamos como deve ser a melhor forma de louvar ao Senhor. Pelo contrário, se é Ele que vai receber a adoração, é Ele que estipula a forma de adorá-lo. Isso porque, meus irmãos, é Ele que define todos os elementos da adoração a Ele mesmo. É Ele que apresenta o caminho pelo qual nós devemos tomar para nos achegarmos ao Senhor. É óbvio, meus irmãos, este caminho não está na fala do Rodrigo, não está na minha fala, no meu querer, na minha vontade, na vontade do Rodrigo ou da igreja presbiteriana. Esse querer, essa instrução, essa normativa está na palavra do Senhor. A única regra de fé e prática, o único meio pelo qual nós podemos conhecer o nosso Deus. Além disso, há um segundo imperativo, é render-lhe graças. A condução disso é como consequência de um coração que quer dar graças a Deus pela resolução de uma crise recente. Os irmãos já viram algumas vezes os peregrinos, né, que vão lá para Nossa Senhora de Aparecida, né, a Romaria, né, as pessoas que vão viajando a pé para agradecer a Santa diante de alguma causa que supostamente eles acham que ela fez. E, meus irmãos, este é o sentido do nosso texto, de render graças ao Senhor, reconhecendo aquilo que Deus fez em nossa vida. Agora, muito mais do que uma mera cura física,
Nós temos a verdadeira cura recebida por Deus em Cristo Jesus através da redenção, através do perdão dos nossos pecados, através do maior milagre que podemos ter, que é o milagre da salvação. E com isso nós temos o maior dos maiores motivos para nos achegarmos ao Senhor e rendermos graças a Ele. Por quê? Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos alcançou no contexto de rebeldia ao qual nós estávamos. E aqui nós temos mais um imperativo: bendizer-lhe o nome. Óbvio que a ideia não é abençoar a Deus, porque bendizer é abençoar, né? Mas aqui é um propósito similar de louvar, de adorar, de dar graças ao Senhor. O salmista ensina que há um aspecto especial da ação de graças que envolve todo o povo de Deus em conjunto, não apenas para as orações particulares e individuais. Na verdade, há um chamado coletivo para que a igreja de Cristo Jesus, junto, volte-se em louvor ao Senhor, em bendizer o seu santo nome. E por último, como agradecer a Deus? Uma maneira é convidar outras pessoas para se juntarem a nós em ação de graças, reconhecendo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é. E por último, nós podemos olhar para o caráter de Deus, conforme o texto nos diz. O versículo final, o versículo de número 5 do Salmo, explica por que você e eu devemos dar graças ao Senhor. Ele nos dá três coisas, nos fala três coisas sobre esse Deus. Primeiro, que Deus é bom. O nosso Deus é bom. Meus irmãos, os deuses pagãos não eram bons na época de Davi, no contexto do Antigo Testamento. Eles eram egoístas, eram caprichosos. Você nunca saberia quando eles se poderiam voltar contra você e lhe causar algum dano, os deuses antigos. Não é o caso do nosso Deus. Não é o caso do verdadeiro Deus. O Deus da Bíblia sempre é e continuará sempre sendo bom. Veja, quando Ele criou o mundo e tudo que nele existe, em todo o final do dia Ele disse que Deus fez e aquilo era bom. E no final da criação Ele disse que isso era muito bom. Quando Ele deu a sua lei, Ele chamou essa lei de uma lei boa. Quando Ele nos revelou a sua vontade é chamada de boa, perfeita e agradável. O próprio Evangelho, o Evangelho significa boas novas. E a própria palavra de Deus é uma forma abreviada de bom. Ou seja, tudo que Ele faz é bom. Salmo 34:8 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Além disso, meus irmãos, além de Deus ser bom, o texto diz que Deus é misericordioso. E essa misericórdia não é limitada. Essa misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, Deus é muitas coisas, mas não há nada tão especial quanto a misericórdia de Deus manifesta sobre a nossa vida. Nada o aproxima tanto do seu povo. E lembre-se que a palavra de Deus diz que todas as manhãs as suas misericórdias se renovam. A porção do Senhor se renova para ser derramada sobre a nossa vida. Salmo 23, todos conhecem, o último versículo diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E o terceiro diz que Deus é fiel. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo de constantes mudanças. Mudanças sociais, mudanças sexuais, mudanças financeiras,
mudanças políticas, nós estamos em uma constante mudança. Em meio a este mundo que muda rapidamente, é reconfortante saber que o próprio Deus, o nosso Deus, é imutável. Ele não muda, ele não se altera e não se adapta ao tempo. Ele é hoje o que foi para os nossos pais, lá no passado, o que foi para Paulo, o que foi para Maria, José, Davi, para todos os patriarcas, inclusive para Adão e para Eva. Continua sendo o mesmo Deus. E por isso, nós podemos confiar nesse Deus. O mesmo Deus que disse lá atrás, olha, eu sou o seu refúgio, refrigério, socorro bem presente em qualquer situação, é o mesmo Deus hoje. E podemos encontrar o verdadeiro refúgio, refrigério, socorro bem presente em qualquer tribulação. Nunca precisaremos nos preocupar se ele deixou de ser fiel, se ele deixou de ser misericordioso, se ele deixou de ser algo que no passado ele disse que foi. Ele sempre é o que sempre foi. Alguém já teve mais motivos para agradecer a Deus do que nós, que somos o seu povo redimido, que o conhecemos não apenas como nosso Criador, mas também como nosso amoroso pastor e Senhor? Por isso, meus irmãos, podemos conduzir o nosso salmo para algumas aplicações para a nossa vida. Meus irmãos, naturalmente, o nosso coração, o seu coração, meu coração é um coração murmurador. Nós facilmente temos a habilidade de reclamar. Estava quente, agora choveu, puxa, está chovendo. Se continuar chovendo, poxa, não vai parar de chover. Poxa, gostava tanto do calorzinho. Facilmente a gente vai dizer, a vida nunca está boa. O trabalho nunca está bom. O cônjuge nunca é bom o suficiente. Os filhos nunca são obedientes o suficiente. O trabalho não é tão bom quanto eu gostaria. A escola, os professores, os amiguinhos, os alunos não são tão legais como eu gostaria que fosse. E sempre haverá um elemento de murmuração em nosso coração. Nós nunca temos um coração satisfeito. Nós sempre achamos que tem alguma coisa errada e precisa melhorar. E o Salmo nos convida a ajustar o nosso pensamento, a refletir o seguinte: você já agradeceu hoje por ter acordado? Já para pensar nisso? O que te garante que você vai deitar na sua cama hoje e vai acordar amanhã de manhã? Ah, mas eu sou atlético, eu faço academia, eu faço crossfit, eu faço lá o TAF do exército, eu sou completamente, eu tomo bomba, não sei, né? Eu me garanto. Será que você se garante mesmo? Será que você tem pleno controle sobre a sua vida? Sobre aquilo que você é? Até uma simples coisa de acordar no dia seguinte já deveria ser um grande fator de agradecermos ao Senhor. E você só acorda de manhã porque as misericórdias do Senhor se renovaram, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. Aí já está um fator interessantíssimo, meus irmãos, para nós ajustarmos a nossa vida. É ou não é verdade? Uma das primeiras coisas que o ser humano faz quando acorda é olhar as mídias sociais. Não seria mais interessante nós voltarmos o nosso coração ao nosso Criador e dizermos: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu
mais um dia de vida. Mesmo não tendo nenhum controle, nenhuma capacidade de sustentar a minha vida. Segundo, você já agradeceu hoje pelos recursos que você tem? O seu café da manhã, o seu almoço, pela janta que teremos. Não, mas isso aí fui eu que conquistei. Eu fui, eu trabalhei, eu recebi no fim do mês, eu fui lá no mercado, eu comprei com o meu dinheiro, eu fui em casa, eu preparei o alimento e isso é meu. Será, meus irmãos? Nós tivemos um choque de realidade na pandemia. Aquele que tinha dinheiro nem conseguia gastar dinheiro, tudo fechado. Aquele que tinha saúde, de repente, estava na UTI, sofrendo com a sua saúde, com a sua vida em risco. Pensei, meus irmãos, como a nossa vida é frágil. E sabe o que garante o nosso alimento diário? É o Senhor, porque é Ele que nos dá pão nosso de cada dia. É o Senhor. Se o Senhor não te abençoar, você não tem saúde. Se você não tem saúde, você não vai no seu emprego. Se você não vai no seu emprego, você é demitido. Se você é demitido, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não compra comida. Veja, até esse elemento tão simples, que é o alimento diário, nós devemos conduzir o nosso coração em agradecer ao Senhor. E por último, você já agradeceu a Deus? Você já louvou ao Senhor pelo seu sofrimento? Nós estamos numa época que diz que, olha, se você estiver com Cristo Jesus, não haverá mais nenhum problema. Não haverá mais doença, não haverá mais complicações, não haverá mais problemas, não haverá mais nada que você sofrer. Isso é uma grande mentira. Porque o próprio Cristo Jesus disse: vocês vão passar por grandes tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, há um recurso final ainda. Até mesmo as tribulações, meus irmãos, deveria ser um impulsionador para bendizermos ao Senhor. O apóstolo Paulo, no seu espinho na carne, ele clamou ao Senhor. E o que Deus respondeu para ele quanto a isso? Olha, a minha graça te basta. Regozije-se na graça que eu estou entregando a ti diante do sofrimento. Mas mais do que isso, meus irmãos, seja qual for o sofrimento que você de repente esteja passando, ou que você pode passar, o seu sofrimento não se compara e não se iguala àquilo que Cristo Jesus passou por você. Cristo Jesus sofreu a pior dor possível para que você seja capaz de receber a graça de Deus. Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Jesus recebeu o justo juízo do Senhor por causa dos nossos pecados. Ele, de fato, soube o que é dores, o que é sofrer, o que é padecer. E diante do nosso sofrimento, aquilo que nós passamos, nada se compara à obra de Cristo Jesus. E Cristo Jesus passou pelo pior sofrimento para que eu e você encontremos graça. Graça no Senhor. Encontremos paz. Paz no Senhor. Encontremos refrigério, socorro no Senhor. Que podemos chegar ao seu trono de graça e recebemos socorro, misericórdia, em ocasião oportuna, vinda do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos motivos de sobra para agradecer. Se estamos vivos, louvemos ao Senhor. Se temos comida na mesa,
louvemos ao Senhor. Se estamos passando por sofrimento, louvemos ao Senhor, porque o nosso Deus bendito tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus?